Boa noite. As notícias mais recentes do Poder Legislativo de Bagé você fica sabendo a partir de agora no Telecâmara. Na sessão ordinária desta quinta-feira, apesar de ter começado pela manhã e se estendido até a tarde, não teve quórum para a votação dos projetos. Ficou adiada para a próxima sessão, segunda-feira, dia 3, a votação do veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Esquerda Carneiro, do PTB, que estabelece salário produtividade aos agentes de trânsito de Bagé, os azuizinhos. O vereador Antenor Teixeira, do PP, apresentou informações do Ministério da Previdência Social que apontam falhas ligadas ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Bagé. O presidente do fundo diz que as irregularidades são do município e não do Funpas. Veja na reportagem. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Antenor Teixeira, realizou reunião extraordinária nesta quarta-feira, dia 29, para debater as irregularidades do Funpas apontadas pelo Ministério da Previdência Social. Os motivos são as 3 propostas do Executivo que prevêem a regularização do fundo, que estão sob análise da CCJ. O vereador Antenor Teixeira divulgou as informações pela primeira vez em manifesto na tribuna da Câmara, na sessão ordinária do dia 20. A situação do Fundo de Pensão de Bagé ela não é grave, ela é gravíssima. De toda o tipo e espécie de irregularidade que possa ter ocorrido. Atendimento ao MPS de autoria indireta do prazo, irregular. Caráter contributivo entre ente e ativos, irregular. Caráter contributivo, irregular. Pensionistas repasses, irregular. Pagamento de contribuições parceladas, irregular. Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, irregular. Demonstrativo de informações previdenciárias e encaminhamentos do SPPS, irregular. Demonstrativos contábeis, irregular. Equilíbrio financeiro, irregular. Cálculo autuarial, irregular. O presidente do fundo, Diógenes Rodrigues, disse que a maioria das irregularidades são do município e não diretamente do fundo, e que os projetos, se forem aprovados, sanarão os problemas. Sem a aprovação das propostas, o município não tem a liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP, o que impossibilita de assinar convênios com a União e o Estado. Com relação aos fatos relativos às irregularidades que foram apresentadas como se fossem do Fundo de Previdência, ou Funpas. Primeiro que esse documento é um extrato externo de irregularidades ou de regularidades dos regimes previdenciários. Mas veja que a segunda linha trata de município de Bagé. Então não é irregularidade do Funpas, do fundo, do RPPS, mas do município num todo. E o município num todo, que se entende, é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as empresas, as autarquias, e dentro dessas, naturalmente, por fazer parte, também entra o RPPS. Não sendo aprovado esses projetos, valerá a lei anterior, que era de 2010. E essa lei tem índices de contribuição complementar muito superiores aos da lei atual, de acordo com aquilo que foi estabelecido pelos cálculos atuais, 2012, 2013 e agora 2014. Então, não havendo essa aprovação, esses itens vão continuar irregular até que se pague essa diferença de alíquotas. O vereador Antenor rebate as afirmações do presidente do fundo, dizendo que ele está equivocado. É um problema da diretoria do Funpas, do próprio presidente do Funpas, do Diógenes, mas não dos funcionários que estão aposentados e os que vão se aposentar a partir desse ano. É óbvio, eu venho colocando sempre, que não é um problema único e exclusivo do município de Bagé. O fundo previdenciário dos municípios existe nas cidades do porte de Bagé, existe problema em quase todas, como existe no fundo de previdência do Estado, do próprio IPE, que é uma das grandes metas do próximo governo, do governo Sartori, é resolver também o IPE. Então, eu não estou atirando a culpa unicamente para cima do governo.
O que nós colocamos aqui, sim, é que o governo quer pagar uma pequena parcela e atirar para o próximo governo. E que, dessa forma, nós não aceitamos. O nosso pedido de um parecer é para saber as irregularidades apontadas que ficariam regularizadas com os projetos que estão trancados nessa casa e o que é que não ficaria, para nós tomarmos um trabalho. Como, e bem falou, o presidente do Funpaz, que o governo, através de uma liminar, conseguiu a certidão de previdência, então não existe mais essa urgência da aprovação dos projetos, que eram as questões de obras e ações do governo que estariam trancadas por não ter a certidão. Como foi obtida a certidão pelo governo, nós da comissão decidimos, por uma tranquilidade muito maior e por uma responsabilidade também maior, preocupado com o nosso pensionista, que é aquele que trabalhou a vida toda e que hoje carrega nas suas costas, que herdou uma dívida de mais de 200 milhões, onde o governo quer pagar uma pequena parcela e quer mandar uma enorme parcela para o próximo governo, que vai assumir, o município, sem dúvida nós temos essa tranquilidade, porque existe a certidão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final enviou as informações concedidas pelo Ministério da Previdência e os projetos para análise técnica da contadora da Câmara, Adriana Quisato, e do procurador jurídico, Eduardo Deibler. Conforme Teixeira, o parecer deve ser concedido na próxima reunião da CCJ, terça-feira, dia 4. Com o parecer técnico em mãos, a comissão deve ir a Brasília para buscar mais informações sobre o Funpaz no Tribunal de Contas da União. As obras de melhorias do prédio da Câmara estão em fase de conclusão. Confira. Com a instalação do elevador em andamento desde o dia 28, a obra deve ser concluída na próxima terça-feira, dia 4. Também serão entregues a sala de reunião das comissões Remídio Garcia, conhecida como Plenarinho, e o espaço para as instalações da Rádio Web. Conforme o presidente da Câmara, Wilson Moraes, do PMDB, o investimento é de aproximadamente R$ 180 mil, incluindo também as mudanças no hall de entrada do prédio, com adaptações de acessibilidade, instalação dos pilares de sustentação e o fechamento de aberturas. É um projeto que há anos estava no papel. Eu sempre disse que a minha prioridade era fazer a obra. E nós, como parlamentares, nós cobramos acessibilidade de tantos lugares e nós, na Câmara, não ter, fica complicado. Então, eu digo, vou priorizar a acessibilidade. Então, nisso, colocamos em prática o projeto que já fazia anos que estava aqui. Fizemos muito poucas alterações no projeto atual. Simplesmente mudamos, porque esse elevador que foi comprado, que nós compramos, ele tem duas portas. Ele entra aqui onde eu estou, é uma porta de entrada, e a porta de saída é pelo fundo do elevador. Então, essa foi a alteração que nós tivemos que fazer no projeto. No mês de novembro, nós vamos estar inaugurando o elevador, e aí a população bagiense que vier até a Câmara vai poder usar, sem problema algum, este elevador que vai trazer acessibilidade para nós aqui. Vereador Jandir Paim vem acompanhando de perto a construção da praça do bairro Ivo Ferronato, denominada de Centro de Esporte Unificado, obra proposta por ele. A obra da Praça dos Esportes e da Cultura, localizada no bairro Ivo Ferronato, está em fase de acabamento. As obras, que começaram em maio de 2013, devem ser concluídas em janeiro de 2015. O projeto, orçado em quase R$ 2 milhões, prevê a construção de quadra poliesportiva coberta, pista de caminhada, salas de multiuso, pista de skate, cine-teatro, anfiteatro, playground, telecentro, biblioteca, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e áreas de lazer. A iniciativa é proposta do vereador Jandir Paim, do PT, que é líder comunitário na região há cerca de 20 anos. Ele diz que o investimento vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas. Nós começamos a nossa luta aqui no bairro Ferronato em 1994, mais precisamente dia 21 de agosto de 1994, na época da ocupação aqui. Então, de lá a gente vem lutando para melhorar cada vez mais a nossa comunidade, entre todas essas conquistas, o transporte, a educação, a abertura da escola, saúde, segurança. Sempre foi uma luta por uma praça, mas ainda em 2004,
2003, 2004, nós começamos a lutar por uma pista de caminhada, uma quadra poliesportiva e uma praça para a nossa comunidade. O prefeito Dudu, hoje prefeito, era secretário da SMAL na época, participou de uma reunião aqui que a gente fez a reivindicação. Graças a Deus fomos felizes, né? Mais uma conquista da associação do bairro Ferronato. Eu tenho o prazer de dizer e o orgulho de dizer que presidi a associação na época. Essa aparelhagem, né, sendo colocada à disposição da comunidade aí muito em breve aí, e vai mudar totalmente a nossa realidade em termos de cultura, esporte e lazer, né, na nossa comunidade. Os alunos da Escola Municipal Professora Creuza Brito Jorges, que fica ao lado da futura praça, estiveram visitando as obras. Onde a gente brincava na rua, se queimando o sol, periga até um carro pegar a gente até. Qual a parte da praça que tu mais vai utilizar? A pista de skate e o futebol. Nós temos alunos que não conhecem nem o centro da cidade, eles não sabem onde fica o Militão, onde fica uma praça, uma pista de skate. Eu acredito que tudo que venha para melhorar e para levar a juventude dos nossos alunos para o bem é ótimo. Foi aprovado pelos vereadores e agora espera a sanção do prefeito o projeto que amplia a gratuidade no transporte público de Bagé. O projeto de autoria do vereador Carlinhos do Papelão, do PTB, estabelece ampliar a abrangência da gratuidade no transporte coletivo para idosos acima de 60 anos. A legislação municipal atual exige a isenção para maiores de 65. A proposta foi aprovada pelo Legislativo na sessão desta segunda-feira, dia 13. Foram 8 votos a favor e 5 contra. A iniciativa é polêmica, por ter gerado debates entre o Executivo e o Legislativo. O secretário municipal de Transporte e Circulação esteve na sessão e se manifestou pedindo aos vereadores um tempo maior para estudar e ser debatido através de audiências públicas o projeto, antes dele ir à votação. Também fez referências às pessoas que já possuem benefícios no transporte público, com o transporte integrado, meia passagem para estudantes e isenção para idosos a partir de 65 anos. Segundo ele, somando todos os beneficiários do serviço já existente, o índice supera 13% ao mês. Bagé já teve, final da década de 80, início da década de 90, um prefeito, meu amigo, por quem eu tenho muita admiração, inclusive, que tentou, naquela época, baixar o valor do transporte coletivo o máximo possível, inclusive fazendo intervenção nas empresas e tentando, dessa forma, minimizar o custo do transporte coletivo em Bagé. Bem, as empresas, após isso aí, ao longo da década de 90 e início da década de 2000, judicialmente elas ganharam aí mais de 3 milhões de reais, né, dos caixas do município, para restituir esse prejuízo que na época foi dado. O vereador proponente ressaltou na tribuna que o projeto é de extrema necessidade para a população idosa e que foi protocolado no ano passado e teve tempo suficiente para ter sido avaliado e debatido. Esteve aqui presente as 2 empresas aonde falavam sobre esse tema. E aí foi pedido pela comissão um parecer que eles dessem sobre o impacto financeiro. Nós estamos agora em outubro e até hoje não se recebeu esse documento, esse impacto financeiro que poderia causar às empresas. E é muito fácil depois essas empresas e, sei lá, algumas outras pessoas quererem ameaçar com dispensa de funcionários, cobranças acima das tarifas, dizendo que o senhor, a senhora que está aí, que tem que pagar essa diferença. Por que eles não apresentam? Nós estávamos aqui, poderia retirar esse projeto se fosse tão impactante assim. A ampliação da isenção da tarifa de transporte público para maiores de 60 anos agora depende da sanção do prefeito Dudu Colombo. O Telecâmara de hoje fica por aqui. Assista a seguir a reprise da sessão ordinária desta quinta-feira. Assista também Pode Virar Lei e Relatório de Viagem. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!